Boa noite. Aproveitar aqui, estamos juntos. Vamos falar hoje sobre a sombra nas relações entre o masculino e feminino. É um tema bem interessante, porque a gente não tem a menor noção do quanto nós acabamos tantas vezes projetando coisas nos nossos parceiros, parceiras, enfim. E quando a gente sabe, dá para fazer diferente. Enquanto não sabe, a gente vai repetindo, fazendo mais do mesmo. E hoje vai ser o nosso tema. Nós vamos trazer esse lugar de cada um fica com o seu lixo, cada um fica com o que é seu, vai ficar mais fácil. E se fosse só os aspectos negativos, talvez fosse mais fácil. Mas a gente também projeta nas nossas relações os nossos aspectos positivos e eu vou falar sobre isso hoje. Bem-vindas, Vandinha, bem-vinda, Cleo. Como você tá, mulher? A caminho de Aparecida do Norte a pé. Bem-vindas. A Cleo hoje mandou um vídeo a caminho de Aparecida do Norte a pé, gente. Eu acho muito bonito isso. Eu só não teria coragem. Porque você vê na estrada e aí você percebe o quanto a fé faz a diferença, o quanto a fé move montanhas e quantas pessoas estão neste lugar de fé. E aí a gente tem aí o mês de outubro e principalmente aí nesse período aí dessa semana em que parece que todo o entorno dessa padroeira do Brasil fica extremamente delicado e as pessoas ficam numa frequência que é outra, né? Então eu vi pelo Instagram que foi inaugurada uma estátua quase do tamanho do Cristo Redentor aqui em São Paulo de Aparecida. Enfim, acho que vale a pena a gente conhecer o que é isso que eles estão falando. Bem-vinda aí, Dalva. Tudo bem aí? Patrícia, bem-vindas. Como estão, meninas? Hoje esse final de semana a gente falou muito, aliás, nos últimos finais de semana, a gente tem trazido nos grupos a questão da sombra. E hoje eu vou falar sobre as sombras e as relações entre masculino e feminino. E olha, isso dá pano para manga. Que bom que tá tudo bem. E eu gostaria que vocês pensassem aí, neste momento, nas relações de vocês aí, nas atuais ou nas mais próximas, ou aquelas até que você olha e você fala, ai meu Deus, ele é, ela é, ou eles são. Pensa aí, eu tô bem aí, Dalva, tá tudo certo. Um monte de coisas aí acontecendo, mas tá tudo bem. E eu gostaria que vocês pensassem, qual é a imagem que vocês têm hoje, de verdade, qual é a imagem que vocês têm de um masculino ou de uma relação saudável, de como é uma energia feminina ou masculina saudável. Eu queria que vocês pensem aí um minutinho, é o tempo que as pessoas vão entrando. Eu gostaria que vocês me trouxessem isso como informação. Carlinha, bem-vinda. Tudo bom aí? E aí, pessoal? Como é para vocês? Qual é a imagem que vocês têm de uma pessoa com uma energia polarizada no masculino ou no feminino? Eles são, elas são, ou ele é, ou ela é, 3 pontinhos. Vocês não dão de morta, não. Qual é o julgamento? O que é sombra? O que é sombra? Vamos começar do básico, vai. O que é sombra para vocês? A maioria aqui já ouviu falar tanto de sombra que tá quase virando assombração. Mas pensa aí, o que é a sombra para vocês? E como é que vocês imaginam que elas se relacionem
com as polaridades feminina e masculina no nosso dia a dia, sem que nós tenhamos a menor noção disso. Diz aí pra mim. Bem-vinda, Angelita. E aí, pessoal? Eu tô falando com as paredes, né? Vocês estão dando uma de morta. Eles são egoístas, que mais? É só você, viu, Aidalva, que tem julgamento. Vamos lá, para quem tá entrando agora, qual é o julgamento que vocês têm das pessoas que tenham mais energia masculina do que feminina, polarizada num polo ou em outro? Eles são, ou elas são, ou ele é, ou ela é. 3 pontinhos. Qual é o julgamento? Qual é o julgamento? Aqui ninguém julga, né? Tá todo mundo na luz, eu esqueço. Eles são, ou elas são, ele é, ou ela é. 3 pontinhos. Tem jeito. Você fala de sombra, assusta as pessoas. O que vocês imaginam que seja sombra nas relações? Bem-vinda, Angelita. Boa noite. Eu vou começar, vamos começar desmisturando primeiro, porque é um tema que muitas vezes as pessoas ficam apavoradas como se fosse, ai meu Deus, ela vai me descobrir que eu não sou luz e ela vai fazer com que eu me exponha aqui e eu exponha o meu pior. Porque muitas vezes a gente tem a imagem de que olhar para a sombra é olhar para o nosso pior aspecto. E assim a gente aprendeu tanto que nós somos luz. Como é que eu vou mostrar o meu pior aqui para vocês? Nem lascando, não vou mesmo. Eu vou fazer de tudo para que vocês não percebam que eu também tenho alguns aspectos humanos. Mas enquanto eu não olho isso, enquanto eu não honro, enquanto eu não vejo esses aspectos em mim, seja do egoísmo, seja eles são... que mais, gente? Pensa aí nos julgamentos que vocês tenham em relação a pessoas polarizadas. Boa noite, filho. Pessoas polarizadas na energia masculina e feminina. Eles são... Elas são, ele é ou ela é. 3 pontinhos. Conta aí pra mim qual é o julgamento, porque na verdade, o que vem a ser a sombra? Eu tenho uma pessoa na minha frente e ela é um espelho. Eu só vejo nela o que eu tenho igual a ela. Então eu acabo projetando muitas vezes partes minhas nessa outra pessoa. Então olhar para ela me incomoda muito, porque eu tenho exatamente tudo o que eu me queixo dela. Então, se eu tenho tudo e eu sou obrigada a olhar para essa pessoa 24 horas, eu vou colocar fora. Ela é, ele é ou eles são. Tá tudo muito fora, muito distante. Eu não preciso olhar para isso agora, porque graças a Deus não é comigo. Só que quanto mais eu penso, graças a Deus isso não é comigo e eu me afasto, mais eu atraio pessoas que tenham os mesmos aspectos que eu mais reclamo. Então muitas vezes eu falo, né, que a gente tem uma imagem do que é uma relação saudável e qual é o script que tem que ter, ó, um checklist, tem que ter isso, tem que ter um monte de coisas positivas, ok? A gente não vai procurar lá no checklist alguém que seja abusivo, desrespeitosa ou desrespeitoso, invasivo, que, enfim, a gente não vai procurar isso. Em sã consciência, não. Mas, na verdade, a gente procura isso também. E antigamente, o que acabava acontecendo? Antigamente, as mulheres, elas tinham muito de deixar os seus talentos, os seus dons, as coisas em que elas eram muito boas, elas abriam mão disso para que os parceiros
e os filhos estudassem, mostrassem isso, e muitas vezes elas colocavam o melhor delas debaixo do tapete. É quase como se fosse: eu não tenho nada disso, meu parceiro tem. E aí você via muitos homens que iam para a universidade, que se destacavam. E aí é engraçado porque existe um ditado que diz: atrás de um grande homem existe sempre uma grande mulher. Quando a gente ouve esse ditado, o que a gente está querendo dizer com isso? Atrás de um grande homem existe uma mulher que colocou a energia que é dela para que este homem fosse o que ele é hoje. E aí tem a história do Barack Obama e da esposa, em que eles vão num restaurante, e aí ela é atendida por um garçom que foi um dos namorados dela, uma pessoa que foi importante na vida dela. E ela diz para ele: essa pessoa foi uma pessoa na minha vida, foi um ex-namorado. E aí ele diz para ela: ainda bem que você casou comigo, porque senão você seria a mulher dele. E aí ela diz: não, meu bem, ainda bem que você casou comigo, porque se eu tivesse casado com ele, ele seria o presidente e não você. E quando ela fala isso, o que ela está dizendo? Eu coloco a minha energia para que você cresça e eu fico em segundo plano. Dentro das relações, quando nós estamos com uma pessoa em que nós colocamos muito da nossa energia dentro disso, dentro dessa relação, muitas vezes a gente começa a nos sentir, a olhar para o outro, e muitas vezes nós nos sentimos como se estivéssemos sendo, não é roubadas, não é esse o termo, mas como se nós estivéssemos, como se a balança não equilibrasse, como se eu estivesse dando muita energia para você e você não me devolve na mesma moeda, você não me devolve da mesma forma. E a gente começa a brigar com o outro, principalmente quando essa expectativa vem de um lugar da criança. E a criança, ela tem muitas vezes esse espaço em que ela fala: eu vou fazer tudo para a tia, eu vou fazer tudo para esse tio, eu vou dar tudo melhor de mim para que ela não vá embora, para que ela fique comigo e principalmente para que ela reconheça o quanto eu sou legal. Quando a gente pensa numa relação entre masculino e feminino, que é algo saudável, vocês imaginem que muitos dos nossos talentos nós projetamos no nosso parceiro, na nossa parceira. Só que quando nós projetamos no outro, o que é quase como se eu dissesse assim: eu sou boa nisso, mas eu não posso reconhecer que eu sou boa nisso, porque se eu reconhecer que eu sou muito boa nisso, você deixa de brilhar e quem passa a brilhar sou eu. Isso é o que a gente chama de sombra, porque eu dou a minha energia para que o outro brilhe, eu dou o meu melhor, os meus talentos vibratoriamente para que o outro manifeste o melhor do que é dele, e é quase como se eu ficasse extremamente feliz vivendo à margem, vivendo à sombra do outro. Temos consciência disso? Nenhuma consciência disso. Só que quando nós estamos nessa relação, projetando o nosso melhor e os nossos melhores aspectos, eles não são reconhecidos pelo outro, é quase como se nós fôssemos uma plantinha que vai minguando. E esse minguar é onde a gente acaba adoecendo. Nós deixamos o melhor do bolo, o melhor da nossa história, o melhor de nós entregue para o outro. Faz o melhor com isso, isso aqui é meu melhor, faz o melhor com isso. E o outro usa da melhor forma que ele sabe ou que ela sabe.
E quando a pessoa não usa do jeito que eu acho que ela deveria usar, ou seja, quando a pessoa não usa a força que eu tô dando, o melhor que eu tô dando, do jeito que eu acho que ela deveria proceder, aí é a hora em que eu começo a me incomodar. É hora que eu começo a achar que o outro dá menos, que o outro faz menos, que o outro poderia ser mais, poderia dar mais. E aí é o momento em que a gente começa a cobrança. Porque enquanto a gente está sendo a boazinha ou bonzinho e a gente vai fazendo tudo para o outro ser feliz, tudo para o outro crescer, tudo para o outro se mostrar, essa relação ela fica extremamente equilibrada. Eu vou fazer tudo para você ser visto, para você ir para frente, porque você vai crescer. Muitas traições, gente, e muitos dos pactos, eles são feitos a partir deste lugar. Eu vou ficar à margem para que você cresça, para que você brilhe. Só que aqui dentro tem uma voz que cobre, que diz assim, ó, presta atenção, porque eu tô deixando a minha grandeza com você, só que isso aqui, quem tá falando desse jeito sou eu, porque é tão velado esse pacto, que a gente não diz pro outro, eu tô deixando você ir com parte da minha energia, mas por favor, não me abandone no caminho quando você estiver distante, quando você estiver ganhando mais, sendo diferente ou fazendo diferente. Esse é um pacto tão velado que ele também é um pacto que fica na sombra. Então eu não digo para você que eu tô fazendo algumas coisas, você continua fazendo achando que tá tudo certo e a gente fica nesse espaço do indizível. Eu não digo, mas fica nas entrelinhas, você também não me diz nada porque eu também não quero saber, continua me dando sua energia porque eu quero ir muito além. E a gente vai fazendo isso muitas vezes sem ter a menor noção. A voz é a criança interior muitas vezes, Renata, muitas vezes a nossa criança interior ela vai fazendo isso. E muitas vezes também a nossa parte mulher nas relações. Então quando você pensa, né, lá atrás, quando eu falo que as mulheres, elas demandavam muita energia para que os homens fossem visíveis, bem-sucedidos, para que eles se mostrassem para o mundo, era muito comum você ver uma mulher extremamente humilde, assim, mal vestida muitas vezes, mas se olhava para esse homem que era o parceiro dela, ele estava impecável. E ela se sentia feliz de ver este homem impecável ao lado dela, enquanto ela era menos, enquanto ela se mostrava menos, e ela fazia questão de estar nesse lugar de eu não sei nada, quem sabe é ele. Ele que vê, ele que decide. Aí ela dava o poder dela de escolha para que este parceiro ou parceira decidisse o que era melhor para os dois. Isso também e deixar o nosso talento, é deixar o nosso melhor nas mãos do outro. Então, Eunice, você está falando da sombra como algo positivo que eu dou para o outro? Neste momento eu estou. E vocês não têm noção do quanto a gente faz isso nas relações, o quanto a gente deixa o nosso melhor para o outro. E quando a gente faz isso, de deixar a nossa luz para que o outro carregue, em alguns momentos a gente começa a olhar e fala assim, onde eu estava? Que eu fiz tanta coisa para você e eu não percebi. Onde eu estava? Que eu deixei a minha energia para que você usasse da melhor forma e agora eu nem me reconheço mais. Onde é que eu estava? Que eu vi você crescer, eu vi você prosperar, mas eu não vi você ir embora. E agora que eu tô olhando e que eu quero voltar ao tempo e cuidar de mim e fazer coisas para mim, já não dá mais tempo porque você já foi. Muitas vezes as nossas relações
nós entregamos o nosso melhor para o outro na expectativa de que haja um reconhecimento. E aí quando eu falo que a criança é que faz isso, é porque vem deste lugar, porque a criança é que busca ser reconhecida, e aí ela vai fazer um monte de coisas para ser vista, para ser reconhecida. O adulto, ele simplesmente sabe quem ele é, ele sabe o que ele quer, ele sabe a serviço do que, e ele não fica esperando, tá tudo certo, eu tô fazendo, se você gosta, bem, se você não gosta, paciência. Esse é um lugar de adulto. Esse é um lugar que diz pro outro, olha, se você não gosta, a gente pode conversar e ver uma forma de que isso não te incomode tanto. Mas eu não tô vendo problema algum no que eu tenho feito, eu não vejo problema algum na forma que eu tô resolvendo algumas coisas. Mas se isso te incomoda, e se isso, pra mim, se deixar de fazer não é um problema, tá tudo bem que eu deixe de fazer para que essa relação cresça. Porém, quando eu fico projetando a minha sombra no outro, e aí a gente está falando hoje de ouro da sombra, quando eu vou jogando para o outro a minha força, a minha comunicação, a minha forma de me expressar em todos os sentidos no mundo, os meus talentos escondidos, quando eu vou projetando tudo isso no outro, nossa, ela é muito 3 pontinhos, ou ele é demais nisso, ou eles são, e aí tá muito fora e muito distante. A cada vez que a gente se olha no espelho, a gente vai percebendo que é quase como se fosse um maracujazinho que vai murchando, se apagando, e a gente não sabe onde é que a gente foi parar na relação com o outro, onde é que a gente se perdeu aí na estrada da vida, colocando o outro para cima, deixando o outro perceber o quanto ele é bom, o quanto ele é isso, o quanto ela é aquilo, mas em compensação, onde é que a gente se deixou na estrada da vida que a gente olha e fala, cadê eu? Cadê o melhor de mim? Eu não reconheço nem onde eu sou boa, nem como eu sou boa. Por que as pessoas estão vendo tanta coisa que elas dizem que eu sou boa, que eu sou isso, que eu sou aquilo? Por que as pessoas veem e eu não? Por que as pessoas têm certeza de que eu poderia fazer diferente, se na verdade eu não consigo nem imaginar que exista algo diferente? Meu primeiro casamento foi assim como, Angelita. Conta aí pra gente. E ainda senti orgulho dele. Pois é, Aidalva. É isso. Boa noite, Rê. Bom te ver por aqui. É isso. A gente vai dando a nossa energia e a gente se orgulha. Mas se a gente se orgulha, como? A gente vai projetando tanto a nossa força que é quase como se a gente olhasse e pensasse, nós somos um só. Não, amor. Ele é ele, você é você. O seu melhor deveria estar em você e o melhor dele deveria estar com ele. Quando a gente vai projetando a nossa energia no parceiro ou parceira, a gente vai deixando, muitas vezes, se nós deveríamos ter as duas energias em equilíbrio, masculina e feminina, quando nós entregamos para o nosso parceiro ou parceira uma energia, uma força que é nossa, ele vira um super-homem. Mas só com a energia dele? Não, com a dele e com a minha, que eu disse, eu não sei usar, eu vou continuar aqui onde eu tô, leva a minha, vai longe. Só que às vezes o outro vai longe, quando a gente tenta puxar a cordinha, não volta mais. Sabe linha de pipa? Que antigamente você comprava aquele monte de linha e o pipa ia muito longe. E aí a mãe chamava, você falava, eu não vou conseguir puxar mais, se cortava a linha e deixava a pipa embora. É isso que acontece muitas vezes quando a gente acaba dando para o outro muito além do que o outro consegue dar conta. Muitas vezes o outro olha e fala, como é que eu vou devolver tanta energia que esta mulher ou que este homem me dá? Como é que eu vou fazer com que a balança equilibre diante de tanta coisa que eu recebo? E muitas vezes a pessoa diz, eu não vou conseguir. Como eu não vou conseguir, melhor é que eu vá embora. Porque pelo menos esta balança eu não vou mais me sentir em débito. Eu não vou sentir mais que eu poderia fazer diferente, que eu poderia dar mais, que eu poderia
Não, não vou me cobrar mais. Então é mais fácil eu ir embora. E muitas relações acabam por conta dessas projeções. E como é que a gente poderia fazer, né? Alguém falou aí, esse meu casamento era bem assim. Como que era aí, Angelita? Como é que foi aí seu casamento? Porque aí Dalva já falou, eu além de dar minha energia, eu ainda ficava feliz e orgulhosa dele. Olha que interessante aí, Dalva, porque ele era corredor, né? Ou seja, ele era um esportista, ele tinha um reconhecimento disso. Quando você começa a tirar a tua energia e você começa a pôr a sua energia para você, ele continua fazendo as coisas dele, mas só com a energia que é dele. E aí você pode ter um destaque no Taekwondo. É Taekwondo que você faz? Mas onde você tem visibilidade no nível de esporte, ele continua com a força que é dele, com a energia que é dele, mas só com o que é dele. O seu e o dele fica demais. Gente, eu tô agora reparando que eu tô fazendo a live aqui pelo espaço e não pelo esporte. Essa live vai ficar gravada no YouTube. Preciso ouvir por uma semana para entender bem. Vai sim, Renata, vai ficar. Eu tô aqui, bem-vinda, Tati. Eu que tô aqui fazendo live em canal errado. Só eu mesmo. Enfim, quando a gente tem essa relação em que eu posso olhar para tudo que é meu dentro de uma relação afetiva, dentro de uma relação com a polaridade feminina e masculina, eu posso principalmente olhar para aquele homem, olhar para aquela mulher que está aqui do meu lado, e eu posso olhar para ela e pensar o que ela tem de bom que eu admiro muito. E aí a gente vai olhar só o que a gente admira nessa pessoa. Tudo aquilo que eu admiro nela é porque eu tenho igual e eu não reconheço. Essa é a sombra. Sim, eu estou vendo isso agora. Eu também fazia tudo para ele e achava que estava certo. É isso, Angelita. E aí, Dalva? E quando a gente olha para aquele velho ditado, né, que as pessoas têm essa imagem de que a boa mulher é aquela que levava o homem para ser um grande homem. Hoje, graças a Deus, quando a gente coloca a consciência, a boa mulher, ela pode seguir ao lado e ela pode ser uma grande mulher ao lado de um grande homem. Ela não precisa deixar de ser uma grande mulher para que esse homem seja grande no mundo. Ela também pode ser isso. Só que a gente imagina que a sombra é aquilo que está dentro do inconsciente coletivo, que a gente não põe consciência de jeito nenhum. E tá tão enraizado que por mais que a gente fale não, comigo não, quando a gente vê, a gente tá dando a nossa energia, colocando a nossa energia no outro e ele vai usando, muitas vezes contra nós mesmas. Por quê? Porque eu continuo vendo quanto ele é bem sucedido, quanto ele é próspero, quanto ele é isso, quanto ele é aquilo, e vou me incomodando com aquilo porque eu tô num lugar de dependência. Porque eu tô num lugar em que eu não consigo fazer as coisas e cada vez mais ele faz. Quando é uma relação em que tá tudo certo, em que os dois caminham juntos, menos mal. Eu não percebo como pode ser diferente, mas menos mal. A grande questão é quando a relação já não está mais caminhando junto. E aí, quando eu não caminho junto com você, eu não tenho a menor noção de como eu posso fazer verdadeiramente para que você consiga dar conta da minha vida, da sua vida, e eu consiga dar conta dos meus talentos e dos meus dons sem projetar mais absolutamente nada. Muitas vezes a gente vai se perdendo, olhando para o outro, continua num nível de admiração, continua num nível de projeção, quando na verdade a gente não tem noção de que a gente pode puxar a nossa linha da vida, a nossa linha de energia, o nosso tempo
de qualidade a gente pode tirar do outro e trazendo para nós, a gente pode simplesmente dizer, cada um fica com o que é seu. A energia que é tua fica com você, a energia que é minha fica comigo e tá tudo certo. Não te devo nada, você também não me deve nada. Enquanto a gente não tem esse nível de consciência, é quase como se a gente virasse um dreno, porque eu não tenho consciência de onde eu tô pondo a minha força, a minha energia e os meus passos mesmo. E cada vez mais um vai crescendo e o outro vai ficando aqui. Eu falo que o grande desafio é que muitas vezes para quem está embaixo e que deu muita energia para que esse seguisse, muitas vezes ela olha e ela vai pensando, eu nunca vou conseguir chegar ao nível dele ou dela, eu nunca vou conseguir ser tão boa, tão brilhante, tão quanto ele ou ela, eu nunca vou conseguir, e aí a gente vai para um lugar de desvalia, de desqualificação, e daí a nos tornarmos submissas, a olhar para o outro como o outro sendo o senhor, a senhora, o dono do poder, e olhar para a gente como alguém que tem que ser extremamente cordata, extremamente a boazinha, extremamente generosa o tempo todo, fazendo tudo e dizendo sim o tempo todo. Quanto mais a gente olha para esse lugar, mais a gente olha também, ou deveria pelo menos, olhar e falar, não precisa ser desse jeito. As coisas não precisam caminhar desse mesmo jeito. O grande desafio é como é que a gente tem consciência de onde a gente está pondo a nossa energia e como a gente está pondo a nossa energia. Porque a gente não sabe. Enquanto a gente não sabe, a gente vai jogando pérolas aos porcos, dando o nosso melhor e se perdendo dentro desse caminho sem que a vida nos proporcione muitas vezes outra chance. A gente vai minando, a gente vai perdendo a força e a gente vai olhando para o outro como se o outro fosse alguém que nos deve algo. Toda vez que eu acho que alguém me deve algo, eu não estou no lugar de adulto, eu estou no lugar de projeção e eu estou cobrando, exigindo do outro que ele me dê ou que ele faça o que ele não tem nem a menor consciência, nem de que ele me deve, que dirá que ele deveria me fazer algo de que eu estou projetando e que muitas vezes a pessoa não sabe, a maioria das vezes a pessoa não tem a menor noção. E aí, para mim hoje fica uma pergunta, o que é que cada um de nós tem feito com a própria energia nas relações? Como é que a gente tem usado aquilo que eu sou muito boa? Como é que eu tenho usado aquilo? Ou, se eu não tenho usado, quem é que está usando por mim ou para mim? É visível para mim que a força dele não é a mesma depois que eu tomei o que é meu. É isso. É isso. Quando você tem essa consciência de que eu coloquei muita energia para que ele fosse o corredor, o melhor, o the best, e eu falo, não, ele pode continuar sendo tudo isso, mas agora eu tomo a minha energia de volta. Eu retiro todas as minhas projeções e agora ela caminha ou ele caminha só com o que é dele. Isso deveria ser muito bom. A grande questão é que muitas vezes as nossas projeções, vocês imaginem que é quase como se fosse aqui no nosso umbigo para o outro um fio de ligação. Esse fio de ligação, ele vai passando uma corrente, que é a nossa energia que vai chegando para o outro. E o outro vai usar do jeito que ele entender, porque eu estou dizendo, eu não preciso disso. Essa energia não é, nesse momento não me faz falta. Então eu vou projetando isso para que as pessoas façam um bom uso do jeito que elas entendem. Só que quando
eu olho e eu falo, caramba, olha quanta energia que eu dei para que a pessoa fosse o que ela é hoje. Quando eu decido tirar essa energia, muitas vezes a pessoa adoece. Muitas vezes a pessoa se volta contra você, mas no nível de brigar, de falar que você é um bosta, que você faz tudo errado, enfim, no nível bem negativo. Em outros momentos, ela também vai para um lugar em que ela olha para você e ela diz: você é a mulher da minha vida, eu não sei o que eu seria o que seria de mim sem você. E ela vai olhando tantas projeções e ela vai trazendo a quanto maior a distância, maior é a intenção dela de fazer com que você se torne próxima, para que esse fluxo de energia permaneça. Casais de namorados é muito comum, pessoas de trabalho é muito comum. Então, onde é que a gente está colocando a nossa força feminina e masculina? Como é que a gente tem equilibrado essas duas polaridades para que ela consiga vibrar na nossa frequência num nível de equilíbrio? Como é que a gente pode permitir que toda a nossa luz e toda a nossa sombra, que elas possam coexistir dentro de nós, sem que a gente precise deixar nada de lado, sem que a gente precise esconder absolutamente nada, para que a gente possa simplesmente ser quem eu sou, sem achar que eu tenho que mostrar nem a mais, nem a menos. E uma das coisas que a gente vai ver na vivência do masculino e feminino também é esse lugar de sombra, também é esse lugar dessa menina ou desse menino que vai se projetando aí no mundo, mostrando aí pro mundo muitas coisas, quando na verdade não precisava mostrar pro mundo, precisava assumir para si mesmo. Eu sou boa nisso, eu sou bom nisso, eu faço determinadas coisas de uma forma que ninguém mais faz. E aí a gente vai retomando a nossa força, retomando os nossos talentos, retomando os nossos dons, criando gordurinha para seguir a vida e caminhar por muito tempo, né? Sem se preocupar, tô sem energia. Não, eu tenho energia mais do que suficiente, porque essa energia que me abastece, ela não vem de fora, ela vem de dentro. Ela vem dos meus pais e dos meus ancestrais. E esse é o grande desafio, né? Como é que eu olho para a sombra, deixo de olhar o outro como um espelho e me enxergar no outro, seja no positivo ou seja no negativo, para que eu preserve energeticamente esse espaço de luz, esse espaço de vida e esse espaço de cura dentro de nós. Esse, para mim, é o maior desafio. Como é que eu consigo fazer para estar cada vez mais inteira na minha força, na minha energia, com os meus talentos e com os meus dons. Eu espero que hoje que vocês minimamente pensem, né? A quem ou em que nível a minha energia está vibrando só para mim, ou a quem ou em que nível eu tenho projetado a minha energia e outras pessoas têm usado muitas vezes contra nós mesmos, porque a sombra literal, ela muitas vezes a gente só percebe porque ela chega num nível de incomodar tanto que eu começo a olhar para o outro e aí fica difícil. Aí é onde a gente entra em conflito, confronto. Enquanto tá no ouro da sombra, enquanto eu projeto só o meu melhor, isso é bom para quem tá usando, mas é ruim para mim, porque eu vou me sentindo cada vez mais enfraquecida. E aí as duas pessoas que conseguiram se manifestar hoje e lembrar, é esse mesmo lugar, tanto para você, Angelita, quanto para você, Aidalva, né? Quando você fala, não, vou ficar só com o que é meu, você pode olhar para a sua vida ou escolher o que você vai fazer com ela e principalmente o que você vai fazer com a sua energia. É um outro lugar. Dúvidas? Fez.
uma amiga minha fez. A pessoa chegou a passar mal. É isso. Quando eu tô projetando a minha energia no outro e eu tiro, o outro muitas vezes passa mal e a gente descobre que ela ficou mal, doente mesmo, adoeceu. Eu espero que tenha contribuído. Se tiver alguma outra dúvida, e o tema ele é denso porque a gente olha e a gente pode simplesmente escolher ficar só com o que é nosso, só com o que nos cabe, e isso já é mais do que suficiente. Semana que vem nos encontramos lá no Eunice Porto Real. Agora que eu tô olhando que eu tô no canal diferente, muitas pessoas não devem nem estar entendendo por que eu tô por aqui, nem eu. Acho que eu fui mexendo aqui, entrei no espaço e acabei ficando por aqui. Fiquem com Deus. Nós nos encontramos na próxima terça-feira às 20 horas. Tchau, fiquem com Deus.